Portfólio 2020, Módulo A, Fase 2, Curso da área de Linguagem e Sociedade. Aluna Jaqueline Cavalcante Avelino. Polo Joinville, Santa Catarina. Tema: análise do contexto histórico que motivou a construção da Transamazônica e da usina de Belo Monte, como também os impactos causados pela construção destas megas obras na região de Altamira. Prática e produção. Elaboração de uma reportagem de jornal abordando os impactos de grandes obras como a Transamazônica e da usina Belo Monte, na cidade de Altamira, e uma análise da obra de ampliação da capacidade hidráulica do Rio Matias, no centro de Joinville, Santa Catarina. Uma das características mais notórias do município é sua hidrografia. Altamira está cravada às margens do rio Xingu, com sua série de afluentes e cachoeiras que se distribuem por toda a região. E foi através do rio que a cidade começou a se expandir. Em 1970, no governo do presidente Médici, foi aberta a rodovia Transamazônica, bem conhecida como BR-230, que corta o seu território pelos dois extremos e liga-o ao resto do Brasil. Esta ligação proporcionou um grande fluxo migratório para a região. A floresta densa ocupava toda a extensão terrestre e, com um grande processo migratório, começaram a aparecer os primeiros impactos ambientais, como grandes áreas de desmatamento da floresta, garimpos ilegais e extermínio de populações indígenas. Desde 2009, a cidade de Altamira atrai atenções por ter a cidade mais próxima da usina hidrelétrica de Belo Monte, cujo impacto divide opiniões. Os cidadãos locais, no geral, aprovam a obra, apesar de admitirem que o aumento exagerado da população trouxesse problemas como violência e desemprego. O empreendimento de 30 bilhões fez a população saltar de 100 mil, segundo o censo de 2010, para mais de 140 mil, segundo a avaliação da prefeitura. O movimento contrário à obra, encabeçado por ambientalistas e acadêmicos, defende que a construção da hidrelétrica provocou a alteração do regime de escoamento do rio, com redução do fluxo de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo diversos impactos socioeconômicos. A rodovia Transamazônica e a hidrelétrica de Belo Monte são obras que representam progresso, mas em virtude desse progresso, o resultado teve um alto preço. Os impactos socioambientais, que não só prejudicam a região, como afetam o futuro das próximas gerações. Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina e tem sofrido desde a época de sua fundação com as enchentes até os dias atuais. Levando em consideração que a cidade se desenvolveu perto dos rios Matias e Cachoeira, os maiores impactos foram justamente nesses locais, onde podemos relacionar o estreitamento da calha, isto é, a diminuição da largura do rio, e assoreamento da calha, diminuição do volume, ou seja, profundidade, por sedimentos carregados pela chuva. As enchentes que castigam a região central da cidade são provocadas muitas vezes por precipitação, ou seja, chuvas volumosas associadas à influência de marés altas. Tendo em vista que o centro da cidade está acima do nível do mar, apenas um pouco mais que 3 metros de altura, em junho de 2014 foram iniciadas as obras de ampliação da capacidade hidráulica do Rio Matias, no centro de Joinville.
mas a obra está longe de acabar. Desde o início, a obra de ampliação da capacidade hidráulica do Rio Matias causou grande impacto socioeconômico, pois para a realização do projeto dessa obra, o trânsito sofreu com mudanças de itinerários, áreas de convívio como praças foram fechadas, trechos de ruas interditadas, comerciantes sofreram com a diminuição de vendas devido às escavações em frente às suas portas, poeiras em dias secos, lama em dias de chuva e eventuais alagamentos. Alguns comerciantes tiveram que mudar de ponto, isto é, de endereço. Um exemplo é a Universidade Uninter, instituição de ensino, que mudou seu polo do centro para o bairro América, pois, como outros comerciantes, não teriam de que maneira atender seus clientes devido à falta de acesso. A construção civil é um dos setores que podem causar diversos impactos socioambientais. Muitos desses impactos acabam sendo justificados como necessários para que essa indústria continue ajudando no desenvolvimento de municípios, estados, regiões, isto é, o país. Desse modo, os impactos causados pelas obras do Rio Matias são reflexos da falta de planejamento organizado. Assim, é importante que todo gestor conheça o efeito ou impacto de uma obra e busque alinhar os projetos de uma obra para que os danos sejam minimizados.